Hoje eu vou dar continuidade ao assunto de física experimental. Nós estávamos lidando com o fato de que a precisão do instrumento vai inferir a quantidade de algarismos significativos da medida. Então, se nós utilizarmos um instrumento que tem pouca precisão, teremos poucos algarismos significativos. Isso a gente já conversou bastante. E o que ocorre é que às vezes a gente vai fazer operações com medidas com quantidade de algarismos significativos diferentes, pois foram tirados com instrumentos diferentes de medida. Às vezes, isso é estritamente necessário, porque, por exemplo, para medir a velocidade, a gente vai utilizar um instrumento que mede comprimento e outro que mede tempo. Fazendo comprimento dividido por tempo, a gente encontra a velocidade. Então, são obrigatoriamente instrumentos diferentes para fazer essa medida. Okay? Então, a gente já conversou sobre a regra da soma na última aula. E agora a gente vai conversar sobre um fato específico da regra da subtração. Porque subtração e soma têm as mesmas regras. Porém, quando nós estamos trabalhando com subtrações, pode ocorrer um caso específico bem curioso. Vejam só essa operação aqui. Vejam essa aqui. A gente tem um instrumento com uma medida de um instrumento com bastante precisão, um com um pouco menos e por aí vai. Aí, a hora que a gente faz essa subtração, a gente diminui esses valores, nós chegamos então na medida 0,0010. Mas temos um instrumento aqui com 3 algarismos significativos. O que nos leva ao fato de que, pela regra da subtração e da soma, a gente vai ter que colocar então a menor quantidade de números depois da vírgula. E aqui a menor quantidade de números depois da vírgula são 2. Muito bem, então vai ter que parar aqui neste algarismo. Né? Só que pelas regras de arredondamento, obrigatoriamente a resposta tem que ser 0. Né? A regra nos diz o seguinte, se eu tenho que parar nesta segunda casinha, eu olho para o número da direita e vejo, este número é maior que 5? Não, ele é menor que 5. Se ele é menor que 5, então este aqui deve permanecer como está, então ele permanece 0. A gente chega nessa situação em que a gente diminui medidas e a gente chega numa resposta 0. Mas na prática a gente poderia ver que não dá 0, né? Sobra uma parte de algum objeto ali, ou de um arranjo de objetos que a gente está medindo. Mas essa é a resposta certa. Essa é a forma que a gente deve mostrar essa subtração. Claro, isso pode causar alguns problemas, mas a gente deve, né, expor com precisão as respostas. E infelizmente é isso, né? Às vezes acontece, fazer o quê? No geral não acontece, mas às vezes acontece. Ok, então a gente tem agora multiplicação. A regra para a multiplicação é um pouco diferente da soma e subtração. Veja, às vezes é importante a gente fazer multiplicação de medidas pelo fato de que, fazendo a multiplicação de medidas, a gente chega numa nova grandeza. Né? Se a gente multiplicar dois lados, por exemplo, que é o que está ocorrendo aqui, a gente chega na área de algo. Né? Na área em especial de um quadrilátero. Né? Em especial de um retângulo, ou no seu caso, não, no geral, não é o quadrado. Então, a gente tem que saber lidar com multiplicações de medidas, porque um lado foi medido com mais algarismos significativos que o outro. Aqui a gente tem 5, aqui a gente tem 4. De toda forma, né, a hora que a gente faz essa multiplicação, resumindo, a dica é o seguinte, vocês fazem a multiplicação como se não houvesse nenhum problema com algarismos significativos e depois da matemática feita é que a gente vai se preocupar com os algarismos significativos. O livro ele mostra um passo a passo que é interessante caso a gente faça a conta na mão. Mas no geral a gente não vai fazer conta na mão mais, né? A gente usa a calculadora para esse tipo de coisa. Então, vocês vão utilizar a calculadora, vão chegar na resposta na calculadora, multiplicando os números como se a questão da precisão não fosse importante. E daí, depois que isso acontecer, vocês vão ter que
fazer o arredondamento. E a regra é o seguinte, aqui a gente tem o resumo da regra, depois olha na apostila e eu já mandei para vocês. O resultado da multiplicação de várias medidas não pode ter maior número ou quantidade de algarismos significativos do que o mais pobre dos fatores. Então é um pouco diferente da soma e da subtração, por quê? Porque na soma e na subtração o que importa é única e exclusivamente os números depois da vírgula. O que tiver menos números depois da vírgula vai ser a quantidade de algarismos depois da vírgula da nossa resposta final. Então, se eu faço várias multiplicações com precisões das mais distintas, mas o que tiver várias somas e subtrações com precisões das mais distintas, mas se eu tiver vários algarismos depois da vírgula, porém o que tem menos tem um algarismo depois da vírgula, a minha resposta tem que ter apenas um algarismo depois da vírgula. Mas aqui na multiplicação e na divisão é diferente, porque vai contar todos os algarismos, incluindo os antes da vírgula também, ok? Então é esse o cuidado que a gente tem que tomar, percebam. Né? Vamos voltar para essa conta aqui. Ele estava multiplicando então um número com 4 significativos por um com 3 significativos. Então a resposta final ficou com 3 algarismos significativos. Né? Chegamos numa resposta e simplificamos para ficar com 3 algarismos significativos. Né? Depois de algumas modificações aqui, a gente chega em 1,5 vezes 10 na 3. Ok? E esse é um dos casos que a gente é obrigado, basicamente obrigado, a utilizar a notação científica. Porque, ok, a gente tem uma resposta que é 1500, assim, grosso modo, 1500. Só que 1500 é um número com 4 algarismos significativos. E a nossa medida com menos tem 3. Por isso que a gente tem que escrever em notação científica com 3 algarismos significativos e depois multiplicar pela base 10 apropriada, que é 10 na 3. Com 10 na 3 a gente chega a 1000. Esse é o caso. Bem, a regra da divisão é basicamente a mesma. Ok? E aqui tem uns exercíciozinhos para outras operações, como, por exemplo, lidar com basicamente potências e funções especiais como seno, cosseno e tangente. São situações que vão utilizar, em outras palavras, a regra da multiplicação, tá, gente? Não tem muito segredo, não. Até porque potência é um tipo de multiplicação. Então, para mais detalhes disso, recomendo que vocês vejam a apostila, mas eu não tenho muito o que falar, né? Eu teria só que mostrar os exemplos para vocês e a apostila já está explicando muito bem. Né? Então, por hora, eu vou pedir o seguinte para o pessoal de Física Experimental 1, que vocês façam, pessoal, em equipes de até uns 2 ou 3 colegas, tá? Façam essas 8 questões aqui. Que eu acho que essa é a parte mais importante do assunto de física, parte teórica, né, de física experimental. Vejam que são umas questõezinhas um tanto simples, né? Se tiverem dificuldade, podem entrar em contato comigo. Daí vocês resolvem essa listinha e me entreguem até terça-feira da semana que vem, ok? Acredito que é tempo suficiente para 3 colegas fazerem, né? Cada um, sei lá, pode fazer 2 ou menos que isso até. E daí vocês conseguem resolver qualquer coisa, entre em contato. Se vocês não tiverem alguém para fazer, né? Por exemplo, se eles não conseguem, não tiveram a oportunidade de conhecer os colegas e conversar direito, então vocês podem, quem não conseguir nenhuma dupla ou trio, podem fazer então 3 questões. Escolham 3, as 3 mais fáceis, né? Ou se vocês tiverem interesse em desafios, escolham as 3 mais difíceis e me entreguem até terça da semana que vem, tá, pessoal? Lembrando, eu estou sempre no e-mail para ajudar vocês, então é só entrar em contato. Até!